Boa noite, eu me chamo Emanuel e estarei introduzindo para vocês a escolha do grupo Região 5, a Alemanha. A capital da Alemanha é Berlim. A sua língua oficial é a língua alemã. A moeda nacional é o euro e a sua população estima em 83.517.046 habitantes, possuindo um sistema parlamentar. Temos aqui alguns dados de PIB, desemprego e renda bruta. Veremos isso detalhadamente mais adiante. Na Europa atual, os grupos e subgrupos da grande família germânica original encontram-se divididos e reagrupados em nações independentes. Entretanto, pertencem todos à etnia germânica. Muitos desses se dispersaram mundo afora. Organizaram-se em comunidades sobre nova cidadania, entre elas a brasileira, onde cultivam as tradições características de sua origem étnica germânica. Religião. Predomina na Alemanha grupos sem religião, equivalente a 33,06%. Na Igreja Católica Romana, 30,15%. E na Evangélica, 29,23%, seguidas de demais religiões menos expressivas. Atualmente, a língua oficial e principal da Alemanha é o alto-alemão, pois é falada nas regiões topograficamente mais altas da Alemanha. Além disso, temos os dialetos e listamos aqui os 10 principais. Em seguida, a minha colega de grupo Kellen irá apresentar as demais características socioculturais da Alemanha. Campeã absoluta entre as festas populares alemãs em termos de público e divulgação é a Oktoberfest de Munique, que reúne a cada ano cerca de 6 milhões de frequentadores. Mas os alemães também festejam seu próprio carnaval, com a curiosa Quinta-feira das Mulheres. A tradicional dança alemã é conhecida dos brasileiros, porém poucos sabem que cada detalhe em seus passos e em sua vestimenta caracterizam uma região de seu país de origem. A Alemanha tem mais atividades culturais que qualquer outro lugar no mundo. São 6.200 museus, 820 teatros, 30 orquestras e 8.800 bibliotecas. A gastronomia. Você pode encontrar na Alemanha uma vasta variedade de salsichas, o famoso joelho de porco cozido, chucrute, que não é uma especialidade alemã, mas é servido frequentemente com pratos típicos, o pão alemão, que você pode encontrar em todo o país em versões doces e salgadas, e, é claro, a tradicional cerveja. Etiqueta de negócios. Mesmo com as diferenças entre as regiões norte e sul, a cultura alemã ainda pode ser considerada relativamente homogênea. Formalidade e pontualidade são o foco. Os alemães são considerados diretos e francos, e esperam que os negociadores estrangeiros sejam diretos em relação aos fatores positivos e negativos do que está sendo apresentado. Portanto, esteja munido de dados precisos e detalhes acompanhados de exemplos. Isso porque eles são muito relutantes em relação a correr riscos e não lidam bem com mudanças. Então, geralmente aplicam princípios universais ao fechar negócios e não consideram caso a caso. Eles preferem negociar com líderes com poder decisório para fechar negócios. Conversas informais e superficiais não são bem vistas durante as negociações e não se espera que haja socialização após as reuniões, a menos que já exista uma relação entre as partes. Muito obrigada pela sua atenção. Olá, eu me chamo Thiago e agora eu vou falar sobre os aspectos econômicos da Alemanha. Bom, primeiramente falando de emprego, a taxa de emprego na Alemanha é de 77%, ou seja, cerca de 41 milhões de pessoas, e a taxa de desemprego na Alemanha é de cerca de 6%, enquanto que aqui no Brasil ultrapassa os 12%. A renda per capita média da Alemanha é mais de 47 mil dólares por ano, enquanto que aqui no Brasil é cerca de 9 mil dólares por ano, e a Alemanha ocupa a 18ª posição de maior renda per capita do mundo. A inflação na Alemanha é bem constante, fica entre 0,5% e 2%, e no ano passado foi de 1,4%. A taxa de inflação sobre alimentos chegou a 4,6%. O PIB, ou GDP, na Alemanha foi o quarto maior do mundo. Em 2019 foi de 3,8 trilhões de dólares. À esquerda tem a sede da BMW, que é uma das maiores empresas alemãs. Principais recursos naturais encontrados na Alemanha são madeira, gás natural, carvão, lignito, urânio, minério de ferro, terras aráveis, materiais de construção, potássio, níquel, sal e cobre. A fabricação e processamento de metais é um grande forte da Alemanha. Os setores econômicos basicamente são divididos
Em serviços, que representam 69,3% do PIB, a produção industrial, que representa quase 25% do PIB, a construção significa 5,6% do PIB e 0,9% representa a agricultura, silvicultura e pesca. A fabricação de automóveis, máquinas, equipamentos domésticos e produtos químicos é um grande foco na Alemanha. A Bolsa de Valores alemã, que é a DAX, teve um melhor desempenho em relação ao Ibovespa que a Bolsa de Valores brasileira ao longo dos últimos 10 anos, e a taxa de produção industrial é bem parecida com a brasileira. Bom, a produção de carros na Alemanha nos últimos anos foi de cerca de 600 mil carros por ano, enquanto no Brasil foi de 200 mil. Bom, as exportações nos últimos 3 meses bateram mensalmente mais ou menos 110 bilhões de euros, e as importações 90 bilhões de euros. Obrigado pela atenção. Bom, falando um pouco sobre comércio exterior da Alemanha, a gente pode falar sobre as principais importações. E em 2017, a Alemanha importou 1,08 trilhões de dólares, tornando-se o terceiro maior importador do mundo. Durante os últimos 5 anos, as importações da Alemanha cresceram uma taxa anualizada de 0,4%, indo de 1,1 trilhão em 2012 para 1,08 trilhões em 2017. As importações mais recentes são lideradas por automóveis de passageiros e outros veículos automóveis, principalmente direcionados para o transporte de pessoas, que representam 5,5% das importações totais da Alemanha. Falando um pouco sobre a exportação, em 2017, a Alemanha exportou 1,33 trilhões de dólares, tornando-se o segundo maior exportador do mundo. Durante os últimos 5 anos, as exportações da Alemanha cresceram uma taxa anualizada de 0,2%, o que não muda muito. Então, de 2012 era 1,33 trilhões e em 2017 continua 1,3 trilhões de dólares. As exportações mais recentes são lideradas por automóveis de passageiro e outros automóveis, principalmente automóveis para o transporte de pessoas, que representam 11,9% das exportações totais da Alemanha. O comércio bilateral com o Brasil, a gente pode falar que o Brasil é o mais importante parceiro comercial da Alemanha na América Latina. E o comércio bilateral cresceu de maneira expressiva nas últimas 2 décadas, e esse crescimento perdeu força nos últimos anos. Atualmente, o comércio entre ambos os países passa por uma fase de declínio. Boa noite, meu nome é Gabriel Mariani e vou falar sobre esses 3 tópicos seguintes. O primeiro, principais países parceiros externos. Os parceiros comerciais mais importantes para o andamento do país fazem parte da União Europeia, que respondem por cerca de metade das exportações alemãs. Um dos grandes motivos é a moeda única, ou seja, o euro. Logo assim, não são afetados pela flutuação da moeda. Existe uma exceção entre os grandes aliados, que é os Estados Unidos da América, que estão em grande relação com a Alemanha. Ao lado, alguns países que estão mais presentes nessa parceria: França, Reino Unido, Itália, Holanda, Áustria, Bélgica e Espanha. Tradicionalmente, a França é o maior parceiro da Alemanha, porém tem vezes que isso muda. Segundo tópico, balança comercial. De acordo com a agência de estatísticas alemã Destatis, a Alemanha registrou um superávit de 20,2 bilhões de euros. As exportações do ano de 2019 tiveram um acréscimo de 3,8% em relação a 2018, mas já nas importações foi diferente, ocorreu um leve declínio de 0,9%. O maior volume de exportação e importação, a grande maioria foi comercializado por países europeus. O superávit é a diferença de exportação e importação. O terceiro tópico e último são os blocos econômicos ao qual pertencem. Os grupos em que a Alemanha faz parte são União Europeia, Organização das Nações Unidas, a ONU, grupos do G8, Organização do Tratado do Atlântico Norte e Organização Mundial do Comércio. Alguns aspectos são de grande importância por estarem inseridos nestes grupos. A União Europeia ser o segundo maior bloco econômico, a ONU possibilita a segurança internacional, desenvolvimento econômico,
definição de leis internacionais, respeito aos direitos humanos e o progresso social. O G8 coordena a política econômica e monetária, e a OTAN garante segurança militar. E no último slide, essas são as fontes que usei no meu trabalho. Muito obrigado.